Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui em nosso canal, onde nós falamos sobre a fé, sobre religião. Eu faço também reações a vídeos na internet com assuntos aí até polêmicos, né? Assuntos que são voltados para a palavra de Deus e também críticos, pessoas que gostam de criticar a nossa fé. E às vezes eu trago no canal pessoas especiais que nos contam histórias, testemunhos. E hoje nós vamos ter um testemunho aqui fantástico. Você já viu um anjo? A história de hoje vai te impactar. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se você quiser participar aqui do canal, mandando a sua pergunta, o seu questionamento, entre no meu Instagram, está aparecendo aí embaixo, mande um vídeo com o seu celular, uma gravação com o celular na horizontal, não mande assim na vertical não, é melhor na horizontal porque para o formato do YouTube fica melhor. Então você manda o seu vídeo com a sua pergunta e eu vou responder você aqui. Mas hoje nós vamos então escutar esse lindo testemunho. Estou aqui acompanhado do Tarcísio, vou apresentar logo mais depois da vinheta, mas já pega aí o vídeo, enquanto estiver na vinheta já copia o link e manda para os seus amigos nos grupos do WhatsApp, no Facebook, para todo mundo e diz, olha, esse vídeo de hoje está legal, compartilhe com todos os seus amigos, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para eles. Bom, meus amigos, como eu disse, eu estou aqui na boa companhia do meu amigo Tarcísio. Eu vou contar um segredo aqui para vocês. Nada combinado, mas eu e o Tarcísio, eu acho que não passa um dia sem se falar. Todo dia a gente está se falando, nem que seja para mandar um vídeo para o outro, a gente manda vídeo, a gente ri junto. É o tipo de amizade que eu acredito assim para a vida toda. Eu tive o privilégio de ser pastor em Danbury, Waterbury, logo quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e tive um outro privilégio grande de trabalhar com o Tarcísio como sendo um dos anciãos aqui na igreja de Waterbury. É um homem de Deus. Eu vou deixar que ele se apresente. Você é de onde, Excelência? Fala aí com a gente, se apresente aí para o canal. Primeiro, quero dizer que o privilégio é meu de ter o senhor como pastor. E segundo, meu nome é Tarcísio, eu sou natural de Pernambuco, lá do Recife, né? E tenho 50 anos, cheguei a meio século já, pastor. Mas é isso, eu sou de lá do Recife, lá de Pernambuco. Eita, tem gente aí de Recife? Deixa eu ver se tem gente de Recife. Coloque nos comentários aí, se você é de Recife e se você é do estado do Pernambuco, coloca aí. Uma coisa que eu descobri quando eu fiquei lá em Recife, eu fiquei 2 meses ali em Recife, eu descobri que o pernambucano, mais do que outros estados, e olha que eu conheço um monte de estados no Brasil, do Pará, descendo todos os estados do Nordeste eu conheço, descendo para o Sul eu conheço São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, já fui até o Paraná, indo para o Centro-Oeste fui até Goiás, Brasília, eu conheço quase todos os estados do Brasil, mas eu não conheço um povo que valoriza tanto a sua própria raiz, a sua... E lá em Pernambuco o pessoal canta um hino do Pernambuco. Uhum. É o hino do Pernambuco. Você sabe um pedacinho? Não? Então, lá quando eu estava em Recife, eu vi que o pessoal gostava e eles cantavam lá e diziam, olha, esse aqui é o hino do Pernambuco. Eu dizia, mas rapaz, que coisa interessante. Salve a terra dos altos coqueiros. Olha aí. De beleza, soberba, estendal. Olha aí, eu tô dizendo aqui, ó, pernambucano raiz. É impressionante porque eu não sei como era o hino da Bahia e... Eu achei interessante que eles assim têm um amor muito pela boa terra. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta aqui, Excelência, antes da gente ir para o testemunho. Pode fazer. Lá na sua terra tem cuscuz? Rapaz, se não tiver cuscuz, não tem refeição, ué. Aí, como disse um amigo num vídeo aí que eu assisti, eu assisti esse vídeo, achei engraçado demais, ele dizendo assim, o nordestino sem cuscuz... Não é nordestino. É só o nó, o destino já foi embora. Exatamente. Tem o bom e o velho cuscuz, ali no Nordeste realmente o cuscuz é muito bom. Eu passei uns 2 meses ali no Recife, no Arruda, na igreja do Arruda. Eu tenho boas recordações. É interessante que algumas coisas ficam na nossa mente gravadas, coisas assim, nomes e situações que eu me lembro, eu não me lembro de todas as pessoas, mas alguns nomes ficaram na minha cabeça. Nós ficamos, meu pai estava comportando, ele ficou ali no IAR,
Acho que Instituto Adventista do Recife. Instituto Adventista do Recife. Eu fiquei ali hospedado. Tinha uma quadra ali no fundo, a gente brincava. O pessoal da Igreja do Arruda, para fazer social, eu nunca vi igual, não. O pessoal ali era animado. É verdade. Na época em que nós ficamos lá, um grupo veio cantar. Eles vieram de Cuiabá. Eu acho que Cuiabá ou é Campo Grande? Eu sei que era no Centro-Oeste, o grupo Família. E eles se apresentaram ali na Igreja do Arruda, um grupo, eu fiquei assim encantado, vozes lindas. Eu nem sei se esse grupo ainda canta, se ainda existe, mas foi uma bênção para mim naquela época. Me lembro de alguns nomes, eu lembro de 2 irmãos que brincavam muito com a gente, eu era criança na época. Denis, eu acho, era o nome de um, era um rapazinho, e Saulo, se não me falha, eram irmãos. Denis e Saulo. Tinha um outro rapaz que ele acho que tinha sofrido algum acidente, alguma coisa assim. Ele se queimou de um lado no rosto. Ele ia lá e brincava assim comigo, com meu irmão. A gente brincava muito. Eu não lembro o nome deste. Mas enfim, foram momentos assim bem agradáveis. E eu me lembro que uma vez eu acordei assim, assustado. Eu vi aquele povo gritando na rua e aquela multidão passando. O que é isso? Era o jogo do Santa Cruz. Ah, não tem jeito. E do Sport. Acho que era Santa Cruz Sport ou era... foi um dos times ali. E ali a torcida passando na rua, gente, uma multidão. Bom, foram bons momentos que a gente passou ali em Recife. Eu conheço também ali Igaraçu. Uhum. Eu já passei férias 2 vezes ali em Igaraçu e Itamaracá, na ilha de Itamaracá. Olinda, região boa. Então, se você é do bom Pernambuco, mande um alô aí embaixo, só para eu saber que você é dessa região. Muito bem, o Tarcísio ele teve uma experiência que ele compartilhou comigo, eu disse, não tem como a gente não ter uma gravação, um testemunho deste episódio. E eu queria, Tarcísio, que você contasse para nós um pouco sobre essa história, sobre esse testemunho, uma experiência que você teve ainda na sua infância. Compartilha com a gente. Bom, pastor, quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, nós fomos para uma praia, essa praia até depois da ilha de Itamaracá, uma praia chamada Carne de Vaca. A última praia do litoral pernambucano, já com divisa com a Paraíba. E no domingo à tarde, quando nós estávamos voltando, né, estava eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Na estrada em que liga a praia até a BR-101, tem uma reta muito grande, de quilômetros, e no meio dessa reta, né, o carro parou. O carro parou e meu pai encostou o carro. E a paisagem dessa reta é só mangue, só mangue. Você não vê, você vê longe, né? Uhum. Quem vem longe você vê muito fácil. E o carro parou e meu pai saiu do carro e começou a mexer no motor para ver alguma coisa. Só que, enquanto isso, minha mãe chamou a gente para orar. E a gente ficou orando. Nós estávamos orando dentro do carro e meu pai olhando. E, de repente, minha mãe disse, vamos lá fora ver se seu pai precisa de ajuda. E a gente saiu. E enquanto a gente conversava lá, apareceu um velhinho. Esses velhinhos um desses velhinhos que são de interior, né, que usa aquelas calças de linho, camisa de botão com manga curta, chapéu e uma bengala. E ele perguntou se meu pai queria ajuda e meu pai disse, eu quero. Ele disse, bom, ali na frente, no final da reta, tem uma vila onde tem um mecânico. Agora, vocês têm que ter muito cuidado, que essa área aqui é muito perigosa, né? Aqui o pessoal joga corpos, às vezes, de gente. E é muito perigoso aqui. E minha mãe disse, mas nós estamos orando aqui. E minha mãe disse que enquanto ele falava, ela sentiu uma paz muito grande. Vocês viram ele se aproximando, ele de longe? Não, quando nós estávamos próximos ao meu pai, que olhamos do lado, ele já foi perguntando se queria ajuda. Eu não vi quando ele chegou. Ou seja, num lugar que é uma reta, que dá para ver a aproximação, vocês não viram chegar? Não vimos. Simplesmente ele apareceu de repente ali. E quando ele disse que tinha ajuda, ele perguntou à minha mãe, se a senhora quiser, ele pode ir comigo, seu filho pode ir comigo até lá. A gente vai procurar o mecânico na casa dele. E minha mãe disse que sentiu uma tranquilidade e como toda mãe, né, ela deveria hesitar, porque pelo cenário,
Mas ela... ainda mais dizendo que é perigoso o lugar. Exatamente. Mas aí ela disse, não tem problema, ele pode ir com você. E aqui a gente continua orando. Sem nunca ter visto? Não, mas ela disse que sentiu uma tranquilidade muito fora do comum. Deus, né, rapaz? E aí nós seguimos, eu e o velhinho. A gente demorou muito até chegar ao final da reta, minha mãe disse que ficava com o coração apertado, olhando e orando, mas mesmo assim ela estava tranquila. E quando nós chegamos no final da reta, tem uma entrada da vila e fomos até a casa do mecânico. E quando chegou lá, o velhinho disse, a casa dele é aqui. Bateu na porta, o mecânico acordou, ele estava com cara de sono, eu acredito que ele estava dormindo, era um domingo à tarde. Era tarde. Era um domingo à tarde. Então ele disse, você está precisando de ajuda? E o velhinho disse, ele tem um carro lá no meio da reta que está precisando de um mecânico. E o mecânico olhou para mim e disse, quem é ele? Aí o velhinho olhou para mim e disse, é o filho do dono do carro, que eles estão precisando de ajuda. Ele veio comigo aqui até a sua casa para a gente pedir ajuda. E ele disse, ok. Então ele pegou o carro dele, a gente entrou no carro, sentei no banco de trás, o velhinho sentou no banco da frente e a gente foi até o local onde estava o carro do meu pai. Quando chegamos lá, o mecânico perguntou ao meu pai o que é que tinha acontecido, meu pai contou toda a história e depois contou a história e o mecânico começou a mexer no carro e nós lá estávamos apreensivos e orando, minha mãe sempre orando, ela não parava de orar, às vezes ela orava até de olho aberto, com o olho no padre e outro na missa, mas ela orava, ela estava sempre balbuciando as palavras em oração. E daí, com uns 15 minutos mais ou menos, o mecânico resolveu o problema, né? Ele conseguiu resolver o problema. E daí, quando ele resolveu o problema, meu pai perguntou quanto era o serviço, ele disse, meu pai pegou o dinheiro e entregou na mão dele. E eu lembro que meu pai pegou a carteira e pegou mais algum dinheiro na carteira, agradeceu ao mecânico, aí olhou ao redor e ficou procurando alguém. E minha mãe disse, ele estava aqui do lado. Aí meu pai disse, mas ele estava aqui, eu queria ajudar, dar dinheiro a ele, porque ele foi com meu filho lá. E o mecânico, sem entender nada, olhou para o meu pai e disse, ele quem? E meu pai disse, o senhorzinho que estava com meu filho, que foi até a sua casa para poder chamar você lá na vila. E o mecânico disse, o senhor está errado, o seu filho chegou lá sozinho, ele me pediu ajuda, eu achei até estranho, porque ele estava sozinho. E quando ele disse isso pra gente, a gente ficou meio que surpreso, meio que sem entender, mas aí minha mãe disse, glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ela entendeu na hora que se tratava de um anjo. Uau. E essa é a história. Rapaz, que coisa impressionante, né? Talvez você que esteja aí escutando o testemunho e se questionando, mas se o velhinho chegou lá, foi ele que conversou com o mecânico e o mecânico disse, quem é esse? Esse é o filho do pessoal. Como é que agora o mecânico não lembra de mais nada, não está lembrando e diz que você chegou lá só? Isso me fez lembrar, Tarcísio, de um episódio bíblico, onde algo parecido aconteceu. Não se trata de uma hipnose, nada, mas às vezes Deus fecha os olhos. Eu lembro de um episódio onde Eliseu estava ali em Samaria e a Bíblia fala que os inimigos vieram ali da Síria para invadir Samaria e Eliseu chegou e disse, quem que vocês estão procurando? E aí os inimigos disseram, assim, 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 não, vem cá, eu sei, eu vou indicar o caminho para vocês, eu vou levar vocês. E aí levou eles para dentro de Samaria, na praça, fechou os portões, botou o exército todinho dentro. O rei de Samaria olhou para Eliseu e disse, meu pai, vamos atacar e matar todo mundo agora? Deus entregou os nossos inimigos nas nossas mãos, estão cercados, não tem para onde ir aqui. E Eliseu olha e diz, você vai matar os nossos convidados? Eles são nossos convidados. E Eliseu fez uma oração, você pode encontrar essa história ali no livro dos reis. A Bíblia diz que Eliseu fez uma oração e disse, Senhor, abre os olhos dos soldados. E aí eles abriram, que eles perceberam, nós estamos no meio de Samaria. E diz a Bíblia que depois eles deram comida, eles comeram e foram embora e não atacaram mais ali a região de Samaria. Ou seja,
às vezes os olhos são fechados para uma determinada situação. Como eu acredito que a sua mãe jamais deixaria uma criança sair com um desconhecido, Não, ela mas não de deixaria, repente Deus tocou no coração dela, disse vai, e agora chega lá aquele senhor no meio do nada, aparece no meio do nada, desaparece no meio do nada, e quando o mecânico chega e diz, não, mas o garoto veio sozinho. Exatamente. História impressionante, história impressionante. Daqui uns dias, talvez eu conte também no nosso canal um episódio onde a minha esposa também teve um episódio assim, muito parecido, uma história assim parecida. Ela era criancinha, assim, 4, 5 anos, e ela se perdeu na praia. E eu acredito. E numa situação assim de bastante... Numa situação de bastante festa ali na ilha de Itaparica, aquela região ali em Salvador, e final de ano aquilo ali é borbulha de gente. Isso. E aconteceu algo parecido, né? De uma pessoa pegar ela e levar até o local e ela pequenininha, sem saber de nada, e a pessoa chegar na casa. Quando procurar, cadê? Quem foi que trouxe você? Não, eu vi ela chegar sozinha. Tem a história do pastor Bulhão também, né? Sim. O pastor Bulhão tem muitas histórias, muitas histórias. Eu quero dar uma sugestão para você que acompanha o nosso canal. Tem um livro muito legal, que tem histórias assim, é o livro Anjos, da Casa Publicadora Brasileira. Eu já li esse livro várias vezes, é um livro muito gostoso de ler, do pastor cearense Sesóstenes César. É um livro muito bom. Se você puder adquirir, é um livretinho fininho, mas com histórias lindas. O vídeo de hoje foi esse vídeo assim mais curto, mas com essa história profunda. E se você tem uma história parecida, se um anjo de Deus já apareceu para você, já apareceu para um familiar seu, se você já viveu uma experiência em que você sabe, aqui não tinha como ser um ser humano, isso aqui foi algo a mais, foi a mão de Deus, foi algo divino, um anjo veio para estar com você, compartilhe conosco. Você pode deixar aí nos comentários a sua história, ou quem sabe, se for uma história assim, a gente pode marcar e fazer um vídeo, nem que seja virtualmente, fazer um vídeo para contar a sua história aqui no canal, tá bom? Que Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.